Porque a gente ama o Senhor Jesus. E tudo que eu quero é cumprir os mandamentos do Senhor. Porque se eu cumprir os mandamentos do Senhor, aquilo que eu pedir a Deus, eu receberei. Só que sobre os que guardam os seus mandamentos, o Senhor fala assim no versículo 16: Aleluia, Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para a promessa do Espírito Santo é para sempre. Só que é difícil adorar Ele. Às vezes a gente olha, pastor, e não consegue sentir a presença do Espírito Santo. A gente vê os irmãos sentindo e diz: Senhor, eu não sinto. A pergunta é: eu quero sentir? Eu tenho que querer. Porque Deus dá atenção àqueles que dão atenção a Ele. Existia dois pendurados na cruz, um do lado direito e um do lado esquerdo. Um deles debochou de Jesus e o outro disse: Senhor, tem misericórdia de mim quando chegares no paraíso. E o Senhor Jesus olhou para aquele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que questionou ao Senhor, ele simplesmente ignorou. O Espírito Santo do Senhor está disponível para aqueles que o buscam. E ele diz assim no versículo 17: Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode. Então tem um detalhe aqui: o Espírito do Senhor não é para todos. O mundo não pode receber. Se eu quero receber o Espírito Santo, eu não posso estar em compatibilidade com o mundo. Eu tenho que estar afastado dele. Eu tenho que estar no sentido contrário do mundo. O mundo não pode receber, pastor. Aí ele diz assim, porque o mundo não o vê, nem o, mas vocês, o Espírito Santo de Deus, mas vocês o conhecem, pois habita convosco. Ele estava falando dele para os discípulos naquele momento. Vocês conhecem porque ele habita quem? Eu, Jesus. Só que ele diz o seguinte: hoje ele habita com vocês, mas amanhã ele estará em vós. No Antigo Testamento, porção, sobre. No Novo Testamento, dentro. Vocês conhecem porque ele habita, mas ele estará em vós. Ele não quer habitar, é que ele quer estar com. Ele quer estar dentro de mim e de você. Mas ele disse: olha, o mundo não dá. Se tu escolheres o mundo, eu não vou habitar. Mas se tu escolheres os meus mandamentos e os guardares, aí eu me manifestarei a vocês. Versículo 18: não vos deixarei, eu virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu e vocês também. Olha a promessa. Olha o que ele quer fazer. Só que não é de qualquer jeito e jamais vai ser.
Porque o nosso Deus, Ele é um Deus santo. Se nós o queremos, nós precisamos nos santificar, é o que a Bíblia diz. Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Então Ele diz, olha, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Mas vocês podem, vocês querem. Ele não arromba a porta, Ele bate. E hoje Ele está batendo em portas aqui, pastor. Hoje Ele está batendo em portas aqui e está perguntando, eu posso entrar? Ou o teu coração está com o mundo? Se o teu coração ainda está com o mundo, eu não vou poder entrar. Mas se tu escolher a mim, eu vou entrar. Eu vou habitar contigo, eu vou habitar dentro de ti. E aí tu vai poder dizer como Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sem mim nada podereis fazer. E como eu quero Ele. Porque tudo que eu faço com Ele dá certo. Eu já experimentei estar longe dele, pastor. E não é bom. Como é bom vir para cá, eu venho para cá de tarde aqui, ó. Ficamos nós dois, eu e ele aqui. Aí tem horas que eu estou falando, e tem horas que eu não consigo mais falar, e eu começo a dizer umas coisas que eu não entendo. Eu começo lá a falar. E daqui a pouco eu ando marchando no meio desse corredor, eu vou até lá ao fundo, volto. Aí de repente eu não sei se os vizinhos não devem dizer que eu sou louco, tem um louco falando uma língua lá que ninguém entende. Mas eu não estou preocupado com os vizinhos, eu não venho para agradar o vizinho, eu vim aqui para agradar o meu Deus. Quando a gente se coloca diante de Deus, às vezes a gente se coloca com o tempo. Mas eu lembro quando eu estava no mundo, que eu ia para as festas. Quando o cara dizia, é a última, eu lembro que eu fazia parte daquele corinho que dizia, mais um, mais um, mais um. E quando é com Jesus a gente diz, ah meu Deus, até quando? Como é que nós vamos, pastor, viver com Ele a eternidade? Se nós queremos dar tempo para Ele na nossa vida. Jesus, eu tenho para ti 5 minutos. Depois eu vou dormir. Jesus, hoje eu tenho tal coisa para fazer, então não vai dar, Jesus. Eu não vou conseguir orar, me desculpa, eu não vou ler a Bíblia. Mas o Senhor me entende, não me entende? Sabe o que ele vai dizer? Não, eu não te entendo. Porque eu não olhei para nada, eu olhei para a tua alma e fui para a cruz. Eu sabia que tu ia me negar. Eu sabia que tu ia pecar. E eu só olhei para a tua alma e eu disse, vou para a cruz. Não peças para Deus te entender quando tu dá desculpa para não estar com Ele. Porque Ele não vai te entender. Porque sem Ele nada tu pode fazer. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser intensos com Ele, irmão Danilo. Imagina o irmão Danilo naquela máquina lá. Começa a falar, daqui a pouco a orar a Deus. Daqui a pouco começa a falar em línguas estranhas. Quando vê o Daci vai reclamar, o canal está torto lá. Pegou para o outro lado. Aí vai ter que explicar para o homem, não, fui guiado pelo Espírito, Senhor. Agora é lindo demais adorar Ele. Esta promessa aqui, pastor. Esta promessa que os do Antigo Testamento não viveram, mas você e eu podemos viver e estamos vivendo. No versículo 19 diz,
Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vocês também me verão. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim e eu estou em vós. Hoje de manhã eu perguntei aqui, no café com o pastor, eu digo, irmãos, Deus criou os céus, a terra, o mar, o ar, tudo que há. Os animais, as plantas. E Ele disse para o homem, dominem sobre tudo isso. Então Ele criou tudo isso para quem? Para Ele ou para nós? Ele criou essas coisas todas para quem? Para Ele ou para nós? E nós, Ele criou para quem? Só que a gente vive para as coisas. Ele mandou nós ser senhores das coisas e não as coisas serem nossos senhores. A gente vive pouco para Ele e muito para as coisas. E Ele disse, ei, as coisas vocês dominam, a mim vocês me servem. Quando nós entendemos isso, pastor, meu Deus, os rios se abrem, o mar se abre, as coisas acontecem. Aí Ele diz a sua palavra no versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os... Esse é o que me... Eu amo a Deus se eu tenho os mandamentos e se eu os guardo. O termômetro que Jesus tem para medir o nosso amor por Ele é guardar os mandamentos dEle. E às vezes a gente acha que guardar é saber eles. Não é saber, é praticar. Aqueles que praticam os meus mandamentos, esses são os que me amam. Se você é aquele que pratica os mandamentos do Senhor, você o ama. Se você não pratica, você não o ama. Não o ama. Ele diz, os que praticam são os que me... Se não praticam, são os que não o amam. É simples. E é a palavra que está dizendo. E aí ele segue falando, continua aí. Olha comigo o que ele vai dizer. E quem me ama será amado de quem? Quem ama a Jesus é amado de quem? O que diz na tua Bíblia aí? Aquele que me ama será amado do meu? Quer dizer que eu estou diante dos queridinhos do papai. Se você ama Jesus, o Pai ama você. E o amor desse Pai é inexplicável. É indescritível. Sabe por quê, Danilinho? Porque esse Pai ama tanto a tua vida que deu a do primogênito para que tu pudesse ter a vida eterna. Esse Pai ama tanto a tua vida que Ele deu a do primogênito por causa tua, por causa minha. Explica o amor desse Pai. Se tu amas a Jesus, tu eres amado do Pai. E aí ele diz assim, e quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei. E farei o quê? Eita glória! Então Jesus não se manifesta a todos? Não. Se manifesta a todos ou não? Ele se manifesta àqueles que praticam os seus mandamentos, que são amados do Pai. Ele também ama. E além de amar, Ele se manifesta. Quer que Jesus se manifeste na tua vida? Anda nos estatutos dEle, anda nos caminhos dEle, nos mandamentos dEle. Anda em obediência.
pratica os mandamentos do Senhor, e ele diz assim: o meu Pai vai te amar, e eu vou te amar, e eu vou me manifestar a teu favor. Olha que promessa, gente. Olha que promessa, cara. A Bíblia diz que Deus é mentiroso. Quem é o mentiroso? Quem é o pai da mentira? Deus não é mentiroso? Ele é fiel para cumprir o que ele promete? Se ele é fiel para cumprir o que ele promete, então ele vai se manifestar assim. Se eu fizer a minha parte, o Senhor fará dele. Pedes e não recebes, porque pedes para teu próprio deleite, diz o Senhor, para o teu próprio prazer. Só que Jesus, se você olhar aqui no capítulo 14 mesmo, se você olhar no versículo de número 13, diz assim: e farei tudo o que me pedirdes, o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, de Jesus. É uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Mas por que Ele não faz o que a gente está pedindo? Porque a gente está pedindo para nós e não quer fazer. Porque não morreu para Ele, Ele morreu para nós. Nós temos que pedir para que outros sejam abençoados. Quando Deus chamou os homens na Bíblia, Ele não chamou para eles, pastor, Ele chamou para a igreja. Ele chamou Paulo para quê? Para apanhar, para ser preso, para ser decapitado. Mas qual que era a missão dele? Pregar o Evangelho. E porque pregou o Evangelho, foi decapitado. Qual é o privilégio que Paulo teve aqui na terra? Apanhou, foi preso, e para concluir foi decapitado. Nossa, que maravilha! Que privilégio! E é um privilégio. Sofrer por Cristo é um privilégio, porque Ele não mediu esforços e sofreu por nós. Só que nós queríamos para nós, e o Senhor diz: não é para vocês, é vocês para os outros. Quem quiser ser o maior lá, seja servo aqui. E isso é difícil de praticar, pastor. É muito difícil. Mas se nós queremos que Ele se manifeste para nós, nós precisamos praticar assim. E eu digo para você: experimenta. Eu sei que esta palavra hoje é uma palavra de promessa, mas ao mesmo tempo que ela nos promete, ela nos sacode. E eu quero muito ver o manifestar de Deus na vida de vocês. Eu quero muito ver. Eu quero olhar para vocês e vocês chegarem e dizer assim: Deus fez isso, Deus fez aquilo, e eu tenho visto. Eu tenho visto, não é, pastor? Manifestar de Deus. Só que algumas pessoas não conseguem contar vitórias ainda. É porque elas ainda não entenderam que nós precisamos viver para Ele, amar a Ele, e então Ele se manifestará para nós. Disse Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e nele faremos morar. Nossa. Eu e o meu Pai viveremos para e nele faremos. Quem disse isso aqui? Está em vermelho na tua Bíblia aí? Foi Jesus, não foi? Ele é fiel para cumprir o que Ele tem prometido. E eu quero muito setembro. Eu quero muito setembro. Eu peço a Ele: Senhor, eu quero ser templo, morada pelo Espírito. E Ele não vem morar de qualquer jeito. Ele não vai vir morar de qualquer jeito. Ele
para demorar se você decidir no teu coração ouvir as palavras dele, transformar a Bíblia Sagrada no teu manual de fé e prática. Então tu demonstrarás a ele que o amas. E ele e o Pai viverão para nós e em nós. Eu quero essa promessa que se cumpra na minha vida. Aqui mais. Até aqui falou o Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado, meu Deus. Recebe como adoração de um povo que te ama, nosso Pai. Jesus Cristo.